Oi, pessoal, a paz do Senhor. Quero compartilhar com vocês uma experiência que tocou o meu coração. E ultimamente eu tenho falado muito sobre a volta de Jesus. E eu creio que as experiências vêm segundo a nossa fé. Consequentemente, o Senhor, ele pode nos conceder experiências pelas quais nós temos tanto esperado. E recentemente eu estava orando aqui na sala da minha casa. E eu comecei a orar pela minha saúde, pelo meu futuro. E teve um momento na oração que eu disse assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está voltando. Quando eu disse isso, a minha visão se abriu. Quando a minha visão espiritual se abriu, eu vi o céu avermelhado. E no centro, no meio daquele céu que eu estava vendo, havia um homem com vestes brancas, e eu tinha o discernimento que aquele homem era Jesus. E ao redor de Jesus haviam milhares de anjos. E rapidamente eu voltei em si. Quando eu voltei em si, eu chorei ainda mais na oração e guardei para mim, guardei a visão para mim. No outro dia, eu comecei a falar com Deus em pensamento. Comecei a pedir uma confirmação daquilo que eu tinha visto. E dentro de mim, em meu espírito, eu senti o Espírito Santo falando comigo, como se eu devesse pesquisar na internet. E aí eu senti no meu coração que quando eu pesquisasse na internet, a primeira imagem que iria aparecer seria semelhante à visão que eu tive, e então essa seria a confirmação. Só que antes de eu pesquisar na internet, o Espírito Santo, no meu espírito, me deu uma frase para pesquisar. E foi nítido a voz do Espírito Santo dentro de mim, falando assim: pesquisa na internet a volta de Jesus com os anjos. Instantaneamente eu pensei assim: eu vou pesquisar, mas eu só vou colocar a volta de Jesus. E novamente eu senti o Espírito Santo falando comigo: não, pesquisa dessa maneira, a volta de Jesus com os anjos. E eu criei na palavra e obedeci. E dentro de mim eu tinha a certeza de que quando eu pesquisasse essa frase, a primeira imagem que iria aparecer seria semelhante à visão que eu havia tido. Então eu pesquisei no Google a volta de Jesus com os anjos. Eu vou deixar o print aqui na tela para vocês verem. A primeira imagem que apareceu foi uma imagem em que o céu estava avermelhado, um homem no centro com vestes brancas e muitos anjos ao redor, muito semelhante à visão que eu havia tido. E foi a primeira imagem, exatamente da forma que eu sabia que iria acontecer. E quando eu recebi a confirmação, eu senti uma incomodação de que eu precisava gravar um áudio e enviar para várias pessoas. Então, eu fiz isso, eu gravei um áudio e enviei para várias pessoas, vários contatos meus. E eu enviei para várias pessoas, tanto as que seguem uma religião, como as que não seguem. E todas as vezes que alguém me respondia, eu me alegrava. E eu sentia, eu pude sentir o amor de Deus pela vida daquelas pessoas. Então, você aí que está me assistindo pode se questionar, pode até duvidar, mas foi isso que eu vi. Mas por que você viu dessa forma? Por que o céu estava avermelhado? Não sei. Por que o Espírito Santo mandaria você pesquisar na internet? São respostas que eu realmente não sei explicar, mas o que eu posso dizer é que está muito próximo. Eu creio que pode acontecer na minha geração. Que possamos estar prontos, com a lamparina acesa, com o azeite transbordando, porque ele virá e quando ele vier, eu sei que eu não quero ser deixada para trás. E o amor do Senhor é tão grande e ele é tão maravilhoso que ele permite que mesmo a pessoa afastada ela receba a mensagem. Muitas vezes julgamos o outro, o jeito que vive, a aparência, mas é uma alma preciosa para o Senhor. E o nosso papel, como igreja, é pregar as boas novas, compartilhar a mensagem do reino.